Olá, alunos! Então, vamos começar para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Joyce. Tenho alguns avisos importantes para que vocês estejam atentos aí em suas casas. O registro de frequência do Classroom mudou. Devemos estar bastante atentos porque devemos clicar no link número 1 e para a atividade obrigatória e realizar a atividade indicada e em seguida enviar. E aí pronto, sua presença está garantida para as nossas aulas do Classroom. Bom, vamos começar nossa aula de hoje. Essa aula será uma aula bem interessante de geografia, que irá ser sobre a retomada de aspectos já trabalhados anteriormente sobre África. No que diz respeito à África, vários temas são muito interessantes. Alguns respaldam, retratam muitas situações que muitas vezes não temos contato por termos muita influência do continente europeu, asiático e do modo geral do norte-americano. Mas no continente africano, a gente percebe que a gente deve, como objetivo central, identificar algumas características gerais, que é o nosso objetivo da aula de hoje. Revisar, retomar e identificar com clareza essas situações corriqueiras do continente africano. Dentro dessas características principais, nós devemos observar que é o terceiro continente. Desse terceiro continente temos uma imensidão de 30.272.922 km², com uma situação de 20,3% das terras emersas. Observem a situação que nós temos dentro da nossa categorização continental. Veja a posição do continente africano dentro do cenário mundial. Nessa situação, a gente percebe a diversificação dos países africanos. Neste mapinha aqui, o interessante é a gente observar que nós temos os limites africanos que vocês já anteriormente viram nas aulas trabalhadas. Nessas aulas, nós vamos ter o Oceano Atlântico, limite oeste, limite norte, Mar Mediterrâneo, limite sul, Oceano Índico, junto com o Oceano Atlântico, limite leste, nós teremos o Oceano Índico e ainda teremos a nordeste, o Mar Vermelho. Veja que é um continente gigante e não por menos tem uma quantidade grande de países ali representados. Não há uma necessidade, aluno, de você decorar o nome desses países. Caso haja curiosidade ou um aprofundamento do tema, você em casa deve fazer uma pesquisa pessoal, porque são países muito interessantes, com vários aspectos a serem ressaltados, como a gente vai ver nas nossas próximas aulinhas. Mas dentro dessa categorização necessária, o que deveremos observar? Vamos olhar o mapa. No mapa, nós veremos que a África está num ponto bem estratégico dentro dessa dimensão espacial do desenho feito do mapa. Nele, nós temos a divisão do planeta Terra em hemisférios, que significam metade de esferas. Então, nós vamos ter o continente africano exatamente numa posição muito interessante. Nós temos o continente africano tanto no hemisfério norte, que fica, como o próprio nome já retrata, ao norte, uma parte grande no hemisfério sul, retratado no mapa, uma parte no hemisfério oeste, também chamado de hemisfério ocidental, e uma grande parte no hemisfério leste, também chamado de hemisfério oriental. Muitas vezes, corriqueiramente, percebemos uma questão política dizendo a identificação de países mais pobres ou regiões mais pobres numa parte sul. Mas essa é uma categorização antiga, já em desuso e que entra em conflito com o que nós acabamos de ver. Porque quando observamos a situação do continente africano, da América do Sul e até do continente da Oceania, percebemos que essa é uma posição física e não é ligada nem à economia e nem à política. Por isso, o que devemos ter como base neste momento é um aspecto físico em que a gente observa que o continente africano está nos 4 hemisférios. Ele representa uma posição estratégica dentro dessa representação do mundo, mas sem esquecer que aqui é uma representação que dá apenas uma noção de um contexto de posição, não que seja uma retratação fidedigna da realidade.
Aqui nós também vamos ver outra situação que vocês viram nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores vimos as zonas climáticas. As zonas climáticas são muito importantes porque elas vão ter uma influência muito grande sobre a questão de climas do continente africano. Quando observamos a incidência dos raios solares, nós percebemos que os raios solares eles incidem diretamente na faixa que nós chamamos de faixa tropical, que vocês podem observar no mapa. Observando no mapa, você tem uma região central, que é onde chamamos de zona tropical, onde há uma incidência de marés mais quentes, correntes de água mais quentes, correntes de ares mais quentes, como também uma influência de 90 graus dos raios solares. Nas regiões chamadas zonas temperadas do norte e zonas temperadas do sul, nós teríamos uma região de influência intermediária. Nós teríamos tanto áreas com influência mais quente, como áreas com influência mais fria. Isso daria uma conotação mais de oscilação ou intermitência dentro das temperaturas e dentro da categorização do que a gente chama de clima, que é bem diferente de tempo, porque tempo é algo mais específico, momentâneo, e clima já é alguma coisa mais duradoura, que no mínimo deve ter uma observação de 30 anos. Já também podemos observar neste mapa, aproveitando, as zonas polares, glacial ou antártica. As duas representam os extremos que nós vamos ter com uma incidência maior ou menor de luminosidade, dependendo da época do ano em que nós estamos observando, e também vão ter climas identificados que nós vamos ver na sequência na matéria de vocês. Mas hoje o nosso foco é a África. E observem que a África, dentro desse contexto, ela aparece tanto na zona temperada norte, quanto na sua zona tropical, que é a sua maior contingência, quanto também na zona temperada sul. Então nós podemos já observar dentro desse contexto que o continente africano é muito diversificado, é muito rico em termos de diferenças tanto visuais quanto climáticas. Aí agora, para completar essa primeira parte, gostaria de fazer com vocês uns exercícios. Vocês vão ler com atenção, mais uma vez, após a minha leitura, e nós vamos ter um tempinho para vocês revisarem toda essa matéria trabalhada até aqui. Nossa atividade é sobre fazer uma análise de questões verdadeiras ou falsas. Então vamos ver aqui. Letra A. Mesmo tendo a extensão territorial inferior à Ásia e à América, a África é o continente que possui o maior número de países. B. O continente africano está situado em 2 hemisférios, o que influencia a dominância da zona intertropical. C. O limite norte do continente africano se dá pelo mar Mediterrâneo e pelo sul da Europa, o Estreito de Gibraltar. E D. O continente africano é o segundo maior continente, perdendo apenas para a Ásia. Reflitam aí que a gente volta na sequência para esclarecer dúvidas e ver se vocês acertaram a questão.
Então agora vamos retomar a atividade para ver se realmente vocês acertaram e verem quais as questões que vocês erraram e por que erraram. Então a nossa atividade, ela vai fazer uma abordagem específica, dando uma releitura para vocês, na letra A sobre a extensão territorial e o posicionamento do continente africano. Na letra B, fala sobre a questão de posicionamento da África em relação aos hemisférios. Na letra C, fala sobre a questão de limites. E na letra D, fala sobre a questão quantitativa das terras emersas, das terras ocupadas do continente africano. Vendo as nossas respostas, o que a gente vai ter? Nós vamos observar que a Ásia é mesmo inferior à Ásia e à América. A América é o continente com maior extensão latitudinal, mas ainda é o continente com maior número de países. Com certeza vocês acertaram aí. Na letra B, o continente africano está situado em 2 hemisférios. Nós frisamos isso, vimos no mapinha, que na verdade o continente africano, dentro daquela representação cartográfica do mapa, ela mostra que o continente africano está em 4 hemisférios, sendo uma posição extremamente estratégica para a economia. Na letra C, a questão de limites, nós vimos que ao norte nós vamos ter o mar Mediterrâneo, que por consequência é o sul da Europa. Então o mar Mediterrâneo é o norte do continente africano, mas se olharmos a posição da Europa, é sul da Europa sim. Ok. Letra D é falsa, porque o continente africano é o segundo maior país, perdendo apenas para a Ásia. Na verdade, nós temos mais situações a ressaltar. Não é só para a Ásia que ele perde, né? Então, por isso que a questão tornou-se falsa. Mas com certeza vocês tiraram de letra. Aquele que errou deve ser porque não prestou atenção a algum detalhe mais específico, mas com certeza agora perceberam o erro e a gente toca o barco. Dentro da nossa matéria para ser retomada, um dos quesitos mais importantes é a regionalização. Dentro do aspecto do que é regionalizar, a geografia tem uma categorização muito especial sobre regionalizar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo muito amplo, cada vez mais globalizado, mas que requer um estudo aprofundado muitas vezes. Então a gente entra num dilema muito grande, mas com muitos detalhes. Então, para que a gente observe esses detalhes, a gente regionaliza, a gente divide, a gente pega uma característica e ressalta ela. Dentro dessa valorização, nós temos no continente africano 2 maneiras muito usadas para essa regionalização. Existem várias formas de você regionalizar. Mas aqui vamos pegar as mais usadas do continente africano. Anteriormente vocês viram que o continente africano pode ser regionalizado desta forma, indicando a posição geográfica em que determinado grupo de países com características de clima, relevo, vegetação e até um pouco de economia se assemelham. Então nós vamos ter África Setentrional, África Meridional, África Central, África Oriental e África Ocidental. Percebam que isto acompanha literalmente uma nomenclatura de posição indicada por qualquer mapa de geografia que se use. É uma classificação bem útil, muito usada e que aparece muito na mídia no nosso dia a dia. Outra classificação, outra regionalização, que é a que nós vamos nos ater mais nas nossas próximas explicações, é a que divide em 2. Apesar que quando a gente fala divisão, a gente sempre remete a uma situação de que é uma divisão igual. E quando você observa aqui, não é aquela divisão do 4 divididos por 2, 2. Na verdade, você tem uma parte da África, o norte, menorzinha, e uma parte grande embaixo. Por que isso acontece? Porque nós temos como uma categorização visível uma região bem interessante da África, chamada Deserto do Saara. Desta forma, nós temos então uma parte que está no Deserto do Saara, muito influenciada por esta total área desértica, que nós vamos chamar de área de África do Norte, também apelidada ou muito comentada como África Mediterrânea. Por quê? Porque está perto do mar Mediterrâneo. Vamos usar os 2 termos para que vocês não sejam pegos na mídia ou em alguma conversa sem saber que é a mesma coisa. E uma África que está
abaixo e um pedacinho no deserto africano, que nós vamos chamar de África subsaariana, que seria a África abaixo do deserto do Saara e um pouquinho também do deserto do Saara. Vejam que no nosso mapinha você tem a colocação de uma área delimitada. Esta área delimitada nós vamos ver na sequência, neste encontro e no próximo, como sendo a região do Sahel. Muito interessante porque é uma área de transição. Ela vai ter clima, relevo e vegetação intermediária, juntando uma área bem rica em termos de florestas africanas, mas também vai ter algumas questões ligadas ao deserto do Saara também. Muito interessante essa região do Sahel. Entrando numa categorização visual, a gente pode ver como é que isso se apresenta no dia a dia africano. Olhem 3 paisagens e observem que nós temos aqui uma região de um país norte-africano, Marrocos. Veja a imagem, que interessante, bem fresca do que nós imaginamos ser um deserto, o que é bem claro para todos nós, na área do Marrocos, África do Norte. Podemos ver o extremo, que seria a parte da África Central, ou já bem na linha do Equador, a floresta do Congo, muito influenciada pelo clima, pela quantidade de chuvas, então bem densa, com um volume bem expressivo de água. E também um extremo do continente africano, que seria a África do Sul. Então veja que a África, nesse aspecto, é a primeira coisa que a gente deve salientar, a riqueza da diversificação paisagística que ela possui. E é muito interessante e eu acho muito bonita mesmo. Aí entramos em mais uma atividadezinha para que a gente feche esse bloco de maneira mais perspicaz para você aí não se bater mais. Primeira coisa que eu quero que vocês pensem e escrevam com calma aí. O que significa regionalizar? A gente fechou, falou e conceituou. Quero que vocês aí conceituem o que é regionalizar. E uma segunda situaçãozinha, eu quero que vocês identifiquem dentro do continente africano como é a categorização da característica que domina essa regionalização. Vão aí que vocês conseguem fazer com clareza uma resposta legal.
Então, aluno, vamos retomar a atividade, ver exatamente o que você fez aí, para ver se atingimos o objetivo proposto, que foi regionalizar, conceituar adequadamente a regionalização e depois identificar características dominantes do continente africano. Observando a primeira resposta, a indicação de regionalizar eu coloquei de uma forma bem clara, específica, para que você acompanhe por aí. Então, é uma divisão que tem na origem da palavra regionalizar, que vai dividir em características especiais. Então, nós vamos ter, no caso africano, um grande território habitado por mais de 1 bilhão de pessoas, apresenta grande diversidade física, étnica, cultural e econômica, tendo todos esses elementos que contribuíram para uma subdivisão que a gente pode observar que temos 2 tipos. O primeiro tipo, vamos inverter um pouco para a gente ter essa clareza. Nós vamos dizer que o primeiro aqui é aquela classificação em 2, da África do Norte e África Mediterrânea ou África do Norte, que é a mesma coisa. E na sequência, aquela África também subsaariana, que também é categorizada por aquela parte maior do mapa. Não esquecendo que a gente vai ver mais adiante, coloquei aqui para ficar já uma pincelada do que veremos a seguir, que uma característica da África do Norte, a subsaariana, é que ela tem uma especificidade, uma dominância da religião islâmica, mas nós vamos ver na sequência. Já a atividade, a próxima classificação de regionalização africana é aquela regionalização em que você observa as características fitogenéticas ligadas a clima, relevo, vegetação, e aí nós vamos ter uma regionalização baseada na posição geográfica. Então, África setentrional, meridional, ocidental, oriental e central, como nós vimos no mapinha. Aí nós passamos para a nossa próxima etapa, que seria a visualização e a retomada do relevo africano. Quando observamos o relevo africano, você percebe nitidamente pelo mapa que, se formos categorizar basicamente, nós temos 3 tipos de estrutura. Nós temos as planícies, partes baixas, nós temos os planaltos, partes mais altas, e nós vamos ter em algumas áreas as chamadas planícies costeiras, depressões, ou áreas mais distribuídas. Olhando esse relevo, a gente percebe, nessa imagem de satélite que eu retirei, que você tem uma complexidade sobre isso, e que você percebe que a África é bem distribuída nesse quesito. Mas uma coisa ressalta: as altitudes, as alturas em relação ao nível do mar são baixas. Nós temos o Monte Kilimanjaro, que é o maior monte da África, com mais de 5.000 metros. Mas, além dele, nós temos uma dominância de áreas com mais ou menos 1.000 metros. Então, a gente categoriza o continente africano como sendo um continente baixo, desgastado pelo tempo. O que é bem interessante, visto a comparação que a gente faz com o tamanho desse continente. Olhando algumas imagens para a gente falar sobre essa categorização, nós observamos aqui. Na primeira imagem eu resgatei para dar uma diversificada do que a gente tem na nossa memória, muitas vezes afetiva, do Egito. Olha a imagem do Egito, extremamente montanhoso, bem diferente daquilo do que a maioria das pessoas lembra, vê em desenhos ou filmes, que é uma parte bem parecida com aquela imagem do Marrocos que nós vimos anteriormente. Aí em cima, do lado direito, nós temos o Monte Kilimanjaro. Veja que ele até sugere uma quantidade de neve na sua superfície. Isso acontece em todas as montanhas que têm mais de 5.000 metros de altitude. São as chamadas neves eternas, o que eu acho bastante interessante. E a última, eu retirei de uma imagem bem da área central, da chamada África Oriental, do chamado Lago Vitória, onde nasce um rio muito famoso chamado Rio Nilo. Vejam ali que você tem algumas elevações, mas essas elevações são baixas, não é um relevo de muita categorização. Nós temos aqui mais uma perguntinha, essa perguntinha vai ser discriminada em alternativas, vocês devem escolher aí a alternativa correta. E eu vou deixar para vocês as seguintes ideias. Letra A.
A existência de altas montanhas? Letra B. Encontramos depressões, buracos nas regiões litorâneas? Letra C. As cadeias montanhosas são a cadeia do Atlas e a cadeia do Cabo? Letra D. O planalto desértico do Saara localiza-se ao norte da cordilheira com altitude média de 450 metros e é categorizado por planaltos rochosos? Vejam aí o que vocês conseguem, daqui a pouquinho a gente volta.
Então vamos retomar o exercício e ver o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Dentro dessa perspectiva, vocês devem ter marcado como certo a alternativa C. Por que a letra A não é? A letra A não é porque não existe a existência de altas cadeias montanhosas. A gente viu que temos uma predominância de áreas mais rebaixadas. Letra B não tem depressões. Depressões significam literalmente, num vocabulário mais vulgar, mais um buraco praticamente, que não é uma categorização do continente africano. A letra D, também não há uma altitude média de 450 metros no deserto do Saara. São áreas mais baixas. E isso também não se apresenta em áreas de planaltos rochosos. É uma área de planície, como inclusive vocês podem, se tiver alguma dúvida, rever nos slides e olhar o mapa que mostra aquela imagem de satélite bem interessante sobre o deserto do Saara. Dentro dessa categorização e dessa retomada que nós estamos fazendo, nós temos os climas. Vejam que os climas, eles têm uma predominância de acompanhar a questão da distribuição latitudinal. Então, nós temos vários tipos de clima, mas que se assemelham até nos nomes ao lugar aonde eles se encontram. Então, dentro do continente africano, nós vamos ter a área equatorial, logicamente perto da linha do Equador. Áreas tropicais nas regiões próximas aos trópicos. Semiárido nas áreas intermediárias, com menor quantidade de volume hídrico ou de água, como vocês devem usar ou não. Mediterrâneo nas pontas extremas ligados aos oceanos. E o temperado, logicamente, naquela parte mais intermediária e que sofre uma influência de correntes de ar ou marítimas que vocês estudaram anteriormente. Mas retomamos aqui aquela ideia de que o mais importante não é decorar os nomes dos climas, e sim você entender que, visto a amplitude do continente, o continente africano apresenta-se com uma grande diversidade. Dentro dessa diversidade, a gente percebe que clima e vegetação se encaixam. Vejam que interessante, olha os mapas como são parecidos. Também não há necessidade de você, aluno, decorar os nomes das vegetações e ver que uma é mais ou menos o espelho da outra. Só que, obviamente, deveremos fazer o respaldo de que muito da vegetação que a gente tem aqui é uma vegetação que a gente chama de vegetação original, sem a influência do homem. Muito diferente do que deveria ser, do que na verdade se apresenta. Aqui nós temos, então, as regiões de floresta equatorial, clima equatorial. Nós vamos ter áreas de floresta tropical, clima tropical, áreas desérticas ou semiáridas, que daí vão se apresentar como, por exemplo, a savana, muito parecido com o cerrado brasileiro. E as regiões mais intermediárias, como sendo aquelas de maior quantidade de vegetação, como nós vimos na imagem da floresta do Congo. Agora, uma próxima atividadezinha, vocês devem estabelecer, então, quais são os pontos mais interessantes e relevantes entre clima e vegetação.
Então, aluno, vamos corrigir agora a atividade para ver o que vocês atingiram ou não. Então, a nossa perguntinha é uma ponte entre clima e vegetação. Dentro desse aspecto, você deve ter chegado à conclusão sobre a diversificação. É a coisa mais importante que vocês devem escrever. Nós temos um continente amplo, uma orientação latitudinal, mostrando do norte para o sul, uma diversificação baseada nos trópicos de Câncer e de Capricórnio e também orientada pela linha do Equador. O que impute, o que coloca no continente africano uma grande diversificação de clima e que, por consequência, influencia a vegetação. Com certeza vocês chegaram junto comigo nessa questãozinha. Algumas imagens que representam essa diversificação. Então vejam aqui a savana africana com muitos animais, o deserto e uma paisagem bem pitoresca de uma cordilheira na região da África do Sul. Os rios, vocês devem ter visto, nós temos vários rios. Dentre eles, vamos citar os que são mais famosos no nosso dia a dia. Obviamente, o Rio Nilo, que por muitos anos ficou sendo considerado o maior do mundo, mas não é. Graças a expedições, o Amazonas foi visto como sendo o maior, mas o Nilo continua sendo o segundo e muito importante para o continente africano. E o outro muito interessante que ressalto aqui, o Congo, que fica naquela floresta central e tem uma grande bacia hidrográfica. Algumas imagens para categorizar essa questão hídrica, para tirar da nossa cabeça aquela imagem muito seca do deserto, sempre muito forte na nossa mente. Aqui nós temos o Rio Níger no primeiro, Rio Congo no segundo e o Rio Nilo no terceiro também. E, para finalizar, nós vamos parar e observar as questões mais importantes da nossa aulinha. A primeira foi verificar se temos ciência das características gerais do continente africano. Segundo, saber conceituar regionalização e as diferentes formas de regionalizar a África nos seus dois tipos principais. Terceiro, visualizar algumas características de relevo, com predominância de áreas médias e baixas. Terceiro, comparar clima e vegetação africano, mostrando que existe uma diversificação, mas existe um encaixe dessas duas fontes. Identificar alguns rios africanos, principalmente o Congo e o Nilo, e fechar com essa imagem de que a gente tem que ter que a África é ampla, ela é muito variada, ela é muito rica e que se apresenta em vários aspectos. Eu espero que vocês tenham retomado os assuntos, fechado com clareza e até o nosso próximo encontro.